Pr. Alex Introdução. Nascer prematuro com apenas 6 meses de vida e por conta disto nascer com miopia e fiquei no hospital por mais um tempo para pegar corpo e ficar mais curado depois de voltar para casa. Comecei a comer sozinho e já ainda pequeno estava com miopia muito forte por conta da incubadeira onde fiquei por um tempo. Depois aos 7 anos de idade aconteceu algo em minha vida que até hoje não me lembro direito ao certo, só sei que acabei caindo da escada e fiquei cego do olho esquerdo e aí começou a minha história. Com médicos de vista, passei a ir para o Instituto de Cegos e lá fiquei sabendo que havia ficado cego de um dos olhos. Passei a conviver com apenas um olho e a visão com risco de piorar. Com o tempo se estabilizou a miopia. Já estava com 16 anos. Depois daí pensei que poderia fazer algo que sempre quis fazer, treinar karatê, e conseguia me matricular e comecei a fazer aulas e já havia conseguindo o que queria. Aconteceu algo, queria mudar minha história para sempre. Um aluno da escola onde estudava sexta série na escola classe 4 ele me agrediu com um soco no rosto. No momento eu estava sem óculos pois havia retirado o óculos do rosto e posto no bolso e havia sentado na sala para esperar o professor. Como de costume este aluno havia usado droga e subiu com o intuito de agredir alguém e o primeiro que ele avistou foi eu. Nesta hora também não sentir nada isso queria pegar ele mas os colegas não deixaram e dali em diante sair para o hospital para fazer uma cirurgia nos dentes. E depois disto fiquei em casa para recuperação. Depois de recuperado e de sofrer bastante para me alimentar, fui ficando cada vez melhor e depois já havia curado a cicatriz. Já com 2 anos do ocorrido apresentei uma nova avaliação para ver se o que estava acontecendo com a vista era algo novo e acabei descobrindo que teria que fazer uma nova cirurgia no olho para colar a retina. Já havia feito uma cirurgia de catarata para ver se conseguiria ver mais sem resultado. Tentamos a vitrectomia que foi provocada por conta da agressão que havia tido com 17 anos, pois a mesma descolou a face e com o passar do tempo prejudicou a retina. E assim começa o meu testemunho. Primeiramente este testemunho é para a honra do Senhor Jesus porque sem ele a minha vida não teria sentido. A depressão na minha vida estava longe dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Andava em casa de pai de santo e fazia tudo que não agradava ao Senhor Jesus, achando que iria ser curado e iria poder ver novamente. Como antes, o inimigo me atacou depois do que havia feito outra cirurgia de vitrectomia. Depois que passou 8 dias tinha que fazer o laser e fui novamente ao médico, o qual me disse que ainda tinha que fazer outra cirurgia, porque a primeira não havia colado a retina. Vai eu e minha mãe para outro médico para fazer a cirurgia qual ia mudar a minha vida. Passei a crer mais em Deus, só que ainda não tinha aceitado a Jesus. Ouvia também a rádio FM da Universal. Uma música me chamou a atenção, a música foi de uma cantora gospel, ainda ouvia o Padre Marcelo, que passou a colocar músicas gospel na rádio. Foi quando ouvi a música de Gisele Nascimento que ouvia na rádio Universal, que costumava ouvir de vez em quando. Fui algumas vezes para a igreja com minha vizinha e minha mãe na caixa d'água, lá perto de casa. Alguns dias se passou e eu passei a perder mais a vista. Fui ao médico novamente para ver como iria marcar a cirurgia novamente. Chegou o dia da cirurgia qual tanto esperava. Fui confiante desta vez porque eu só pensava em Deus, mas ainda não tinha aceitado Jesus. Ninguém havia me dito que havia de ter que aceitar Jesus. Eu pensava que era só ir a uma igreja, que Deus já havia visto o meu sofrimento. Só que ainda estava preso ao laço do inimigo. Fazia coisa que não agradava ao Senhor Jesus. Ainda andava nas práticas da carne. Chegou a minha vez de ir para a sala do médico. Eu estava consciente na mesa de cirurgia, pois eu ouvia tudo que o médico falava na sala de cirurgia. O médico colocou gás no meu olho na primeira cirurgia. Este médico dizia que nesta cirurgia ia colocar um gel de silicone no meu olho. Só que o médico pensou que eu estava dormindo naquela hora. Fiquei quietinho pensando em Deus. Quando o médico tirou o meu olho para colocar o gel de silicone atrás do meu olho, foi quando o médico começou a falar que havia feito uma cirurgia em um paciente, que o olho havia explodido depois que ele havia colocado o olho no lugar. O meu coração naquele momento bateu tão forte que podia ouvir o meu coração batendo rápido na máquina. Mas pedir força a Deus e fiquei quieto porque não podia fazer nada naquela hora. Só podia confiar em Deus porque só pensava nisto. Novamente o médico chamou minha atenção novamente. Quando ele falou que meu olho estava murchando, antes dele colocar no lugar, eu estava lúcido, mais lerdo por causa dos efeitos dos remédios. Eu só ficava com o coração batendo rápido novamente. Foi quando o médico colocou meu olho novamente no lugar. Passei a ver um clarão que estava em cima de mim. Naquele momento pensei, deve ser as luzes da mesa que havia visto antes de operar o meu olho. Saí de lá com um tampão no olho. Cheguei em casa, passei alguns dias vendo escuro por causa do tampão do olho. Foi quando a médica falou que tinha que fazer novamente um laser no olho, como havia feito da primeira vez, e não doeu.
Só fiquei apreensivo porque meu olho ainda estava vermelho por causa da cirurgia que havia 8 dias que havia feito. Mas ela insistiu em fazer logo. Não sei por que ela queria fazer logo. A médica marcou a cirurgia do laser na clínica que ela fazia o laser. Saímos de lá com o dia marcado. Chegou o dia marcado como havia dito a médica. O meu olho ainda estava vermelho. Estava inflamado um pouco. As pessoas que estavam para fazer também a cirurgia do laser já estava vendo algumas coisas. Porém eu ainda não estava vendo limpo, mas ainda embaçado. Mas as pessoas que estavam lá já estavam vendo até o relógio. Chegou a hora de fazer o laser. Sentei na cadeira para fazer o laser. Quando ela fez a primeira sessão do laser eu senti muita dor que queria sair dali logo. Mas a médica falou que não era para sair. Falei que estava doendo, mas ela falou que era porque estava vermelho. Mas eu ouvi uma hora que meu olho estava fazendo um barulho que nem uma panela quando colocaram a carne para a frita. No óleo quente, o fundo do meu olho estava doendo. Além disto eu vi uma luzinha que queimou o meu fundo do olho. Acabei ficando com uma lesão no fundo do olho. Saí da sala da médica branco parecendo um papel. Saí de lá logo para casa. Falei ainda no táxi que eu não fazia mais nenhuma cirurgia no meu olho novamente. Quando cheguei em casa fui logo deitar porque eu estava muito abalado com a situação que eu me encontrava. Fui logo dormir. Passei a noite toda em claro, não preguei o olho. Fiquei a noite toda pensando na minha vista. Ainda não tinha me dado conta que eu já estava em depressão por causa da perca da vista. E estava sentindo dor ainda porque havia feito o laser. E quando fui deitar, falei com Deus, por pensamento, porque não havia dado certo. No momento achava que Deus não podia me ajudar, mas faltava o principal, que era aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu não sabia que faltava isto na minha vida. Foi quando já pela manhã eu já não estava bem. Só me lembro de falar com Deus porque não posso ver, e dormir. Quando foi 10 horas do dia seguinte, minha mãe foi me chamar. Já acordei me sentindo fraco e sem ânimo. Fui tomar um banho e minha mãe me falou que estava ficando com a boca roxa. E depois disto eu sentir as pernas ficarem duras e sentir frio. E ela teve que chamar minha cunhada para ajudar a me vestir. Depois disto já me vir no hospital, deitado na maca. E fiquei deitado ali. E não me lembro de nada. E depois me lembro de estar com soro. Depois não me lembro do que aconteceu. Só sei que minha mãe me conta que eu arranquei o soro do braço. E não deixei mais colocarem o soro. Depois daí, não me lembro o que se passou. Depois me lembro de estar já em casa, deitado na cama. Passei a ter visões de coisas aterrorizantes. Vir pessoas com cara de monstro. Vir cobras que se estendia por quilômetros apenas o corpo das cobras. Não vi a sua cabeça. A grossura das cobras era da grossura de uma manilha de esgoto, estirada sobre a rua. E quando chegava em casa na hora de dormir, as cobras entravam em casa e começavam a comer as pessoas da minha família. Eu via elas entrando pelo teto e descendo. Eu passei a ver com frequência elas. Durante o dia via estendida pelas ruas, de onde passava, ficava vendo elas, e pessoas com um dente enormes, como agulha da grossura de 2 dedos, e um olho grande. Depois passei a ver os alimentos sangrando, e tudo isto foi ficando cada vez mais aterrorizante. Ao passar dos dias, um dia estava deitado no sofá de casa e passei a ver que estava andando em uma rua diferente, como se estivesse longe de casa, mas porém não havia saído do sofá, mas estava vendo que da TV estava entrando e saindo as cobras. Passei a olhar as cobras que saía da TV. Era cobras com uma presa, e outras com 2 presas. Os olhos era castanho, e umas tinha cor amarelada, e outras não tinha pintas. Me levantei e fui até a TV, e passei a mudar de canal, e observar que elas saíam e entravam em outros canais. A cada canal que mudava aparecia uma cobra diferente, do 2F até a Globo 11, não deixando de fora o canal 13 e o 21. Passei de um canal para o outro e as cobras passavam a mexer rapidamente. A proporção que mudava de canal, as cobras foi ficando com uma cor de fogo. Em volta delas, havia cobras de várias cores. Não sei descrever cada uma delas. Depois que descobri isto, passei a dormir melhor. Já estava tomando remédio controlado, e não sabia que já estava reagindo ao meu corpo porque antes não dormia, nem deixava ninguém dormir em casa. Passei a sonhar com lugares que estava andando e havia tipo que uma pilastra quadrada, com o símbolo da Globo no centro e saia dele 2 colunas suspensas, uma à direita e outra à esquerda. Atrás dele tinha uma espécie de gaveta de cemitério, apenas os locais de colocar caixão, que negro, e não conseguir ver o que tinha dentro. Vi que também havia sepulturas abertas no chão e havia vários buracos abertos como um cemitério só esperando os corpos chegarem.
Isto tudo ouvir. Depois tornei a sonhar com isto, e vir a mesma coisa, só que desta vez, havia tipo que estava vendo um prédio ao lado do símbolo da Globo, e estava em São Paulo, e havia uma TV ligada dentro de um andar do prédio, e estava ligada em Xuxa, e não vi o que ela estava falando, e depois passei a ver que o lugar era grande, cheio de covas, aberta na direita e na esquerda. O local era como uma elevação, uma planície em cima e outra mais baixa, e se estendia, com estas covas. Passei a contemplar o local, depois acordei, e passei a ver novamente as cobras, só que desta vez as cobras haviam ficado maiores do que ela já era. Tinha cobras que passarão a comer umas às outras, e as cobras passarão a modificar, e mudar de aparência. Minha mãe me levou na casa de uma mãe de chiqueiro. Quando saí de casa vi que a casa estava com grades do chão até o teto, e ainda subia mais. Não vi o fim destas grades, e notei que cada casa havia uma grade circular em volta das casas, e passei a ver com frequência. Notei que o caminho era todo diferente do que havia feito. Passei por um lugar de árvores grande, não reconheci o local. Depois já estava chegando na casa da mãe de chiqueiro. Lá dentro vi que a mulher estava rodeada de grades, e falava conosco de dentro das grades, e as grades eram circular como das casas por fora, e ela falou que ira lá, depois, e saímos de lá, e não entendi porque estava lá. Já no caminho de volta passei a contemplar as mesmas cobras estiradas nas ruas onde passava, e notei que as casas estavam com grades de formas arredondadas e as casas no centro das grades, e ao chegar em casa, fiquei deitado no sofá e depois já vi uma mulher lá me dando um banho de pipoca, não entendi porquê, e ver como estivesse saído do meu corpo e passei a contemplar um homem de cor branca, só que muito alto, e vi que aquela mulher era negra, não tinha olhos e nem boca. Depois passei a andar em uma ponte muito alta, e havia homens gigantes lá e não entendi o porquê daquilo. Depois já me lembro de estar deitado no sofá e depois disto passaram a me dar banho de folha. Eu não gostava de estar fazendo aquilo e passei a falar com Deus, apenas em segredo, sem ninguém nota. Passei a orar apenas o Pai Nosso, excluir aquelas rezas da Igreja Católica, estava me incomodando com elas, e comecei a levantar as mãos ao céu e orar apenas em espírito, falando com Deus. Foi quando notei que saiu das minhas mãos uma bola de fogo e subiu. No momento fiquei achando que estava ganhando poder e estava ficando forte. Mas passei a orar sempre assim e minha mãe me viu fazer isto e foi até mim e me repreendeu e bateu na minha mão. E eu não entendia por que ela havia feito isto. Eu passei a falar com Deus, apenas em espírito, já que a minha mãe não me deixava levantar as mãos ao céu. Em relação aos banhos de folhas eu passei a mentir em relação a eles e disse que estava me dando dor de cabeça. Não gostava porque todas as vezes que eu tomei banho com aquilo, o inimigo me atacava dentro do banheiro, e eu ficava com medo. E teve um dia que eu vi sair dos pisos do banheiro uma espécie de cobra com espinhos e furava minha bunda, e depois quando eu passava a mão estava tudo ferido. Eu passei a jogar aqueles banhos fora sem a minha mãe saber, e depois disso ela ainda me levou a centro espírita, onde passei a ir algumas vezes, e lá eu via um homem negro apenas, e não gostava de ir. E não vi mais nada demais, só que as cobras cada dia ficavam maiores. E também passei a ver as pessoas acorrentadas com cruz e em cada cruz havia 2 pessoas presas. E muitas destas pessoas eu conhecia. E ainda passei a sair com meu pai. No caminho vi que as casas estavam com as mesmas grades. E vi que passamos em um túnel com luzes. E havia um cemitério no meio da rua, com muros altos e saindo árvores em volta. E notei que as ruas estavam totalmente diferentes do que era. As luzes das ruas eram bem altas e os postes eram esticados com uma altura normal. E depois passei a olhar em volta da nossa e ainda estava vendo as casas estranhas. Depois saí com meu pai para outro local onde passamos por outro túnel que estava com as luzes em cima e saímos em uma casa de um colega dele, onde tinha um muro e neste local, era a casa de Denis, e eu fiquei no caminhão e meu pai sai para pegar algo na casa dele, e eu ficava pensando que eles estavam pegando armas para a guerra. Só que não era verdade isto e era apenas visões que estava tendo naquele lugar. E no momento que saí do caminhão notei que a rua era baixa e tinha uma ladeira. E na casa do colega de meu pai tinha muros e era um cemitério de barro. E não dava para ver as covas por causa do muro. E depois disto fui para casa. As visões não paravam e ainda tive momentos que passei a ver as pessoas indo para a guerra. Estava tendo visão de pessoas de várias nações com armas e até tive uma visão com os japoneses com armas. Depois de ver muitas outras coisas eu passei a ver as pessoas presas nas suas casas com cruzes em sua cama.
E passei a ver as cobras surgir e as cabeças das cobras passava a falar com o céu e havia 4 cobras suspensa como poste com as cabeças olhando para cima e falando, mas o que elas falavam eu não entendia. Depois de haver rejeitado os banhos de folha ainda tentaram me fazer comer caruru feito para os demônios e vi aquela comida fedendo como um besouro e parecia muito nojento e deixei em cima da geladeira. Depois disto o inimigo tentou me enganar e passei a achar que eu era Jesus Cristo Senhor que o inimigo tentava colocar na minha mente que eu havia morrido e tinha morrido por todos. Só que isto não era verdade. E vi ainda mais coisas que deixava as pessoas preocupadas com aquela situação e até os vizinhos já estavam todos preocupados comigo. E teve um dia que eu vi saindo um raio no meio da casa e chamava todos para ver aquilo, só que quem estava vendo era apenas eu, e todos não entendiam que um quase cego agora via tudo isto e relatava com muita precisão e mesmo sem saber via muitas coisas que no futuro haveria de ser verdade. Pois a minha rua está hoje como havia descrito em 2013 e se eu falar que foi justamente estas visões que havia tido. Ainda teve um dia que eu ouvi uma voz que me disse para sentar no muro da laje sul que não me lembro que tinha sido assim. Me lembro de que já havia sentado no muro com as pernas para fora e uma voz disse: "Pula, você está no muro da vizinha", e outra voz me dizia: "Não pule", mentira. E ficava aquela voz dizendo pula e a outra não pula. Depois disso minha mãe me viu sentado no muro e subiu para me ajudar e me tirou do muro e depois notei que estava no muro de casa. Depois disto me bateu um pânico e muito medo de chegar no muro, achava que iria cair dali como o diabo queria. Depois disto ainda me tranquei dentro de casa e não deixei meu irmão entrar e ainda acabei batendo nele e dei uma peçada que meu irmão voou lá fora. E ainda fiquei achando que estava protegendo a casa. O inimigo me fez ficar uma pessoa violenta a cada dia que passava. E já pensava que aquele sofrimento iria durar a minha vida inteira e tentava falar com eles que estava sofrendo com todo isto e eles não entendiam e todos já estavam ficando aborrecidos com este jeito de lidar com aquela situação. Meu pai já não dormia direito, minha mãe também não dormia, meus irmãos também andavam preocupados com aquela situação e eu vivia no mundo das trevas onde era manipulado por espíritos imundos da depressão e guiado por vozes que escutava frequentemente e ouvia na mente o demônio falar, mandar e até mesmo ficar calado e dizer que já havia falado com as pessoas, sendo que não havia dito nada. O meu quadro era como de uma pessoa esquizofrênica que ouve vozes e manda praticar o mal contra si mesmo. Eu não fazia nada porque todos ficavam de olho em mim e escondia as facas e os garfos, e não me deixava sozinho de maneira nenhuma e pela misericórdia de Deus que estou aqui contando para vocês este testemunho que se fosse contado iria ser muito extenso, mas esta foi a melhor forma que achei de contar o que passei. Continuando, ainda as visões não paravam. Teve um dia que fui à praia e naquele dia vi um avião que pousou na praia e havia um homem de cor escura sem boca que falava comigo mesmo de longe, e não me lembro o que lhe falava, mas da visão não esquecer. Depois nem me lembro como voltei para casa. Também me lembro de ter ido ao Marilhão e lá dentro vi as cobras na sala do médico que parecia o mais doido que tinha. O homem fumava de porta fechada e a fumaça estava me matando e ainda assim não deixava de me sentir incomodado com aquela fumazeira e conversava com o médico tentando contar para ele a minha situação e via que estava vendo um homem que me dizia não fale nada, fique em silêncio. Como se eu contasse a ele que estava vendo estas coisas, ele em vez de me ajudar iria me fazer tomar mais remédio e cada dia a tortura seria maior, pois a cada dia que tomava remédio eu via cada vez mais e ouvia mais nítidos as vozes. Teve um dia que fui em um local chamado Budapeste, e vi coisa que não podia falar, só que depois fiquei espantado que realmente havia este local. Fiquei com muito medo de falar. Vi que em Salvador havia uma ponte como do Rio de Janeiro muito grande e depois esta ponte caía. Vi muitas outras coisas que não sei se aconteceu ou ainda está por vir. Vi que havia robôs sobre a terra e também vi que do celular saía demônios para atormentar os homens. E vi que muitas árvores seria queimada e depois disso muitos usavam máscara e depois a terra ficava tão poluída porque os demônios destruíam o oxigênio da terra e os homens teriam que andar com um balão de oxigênio sobre as suas costas como uma casca de tartaruga nas costas. Depois disto vi que muitos eram aprisionados em suas casas e outros eram mortos pelos demônios que estavam sobre a terra. Fiquei cada vez aterrorizado com tudo isto, e ficava com muito medo de falar com todos. E depois disto fui tentando não ver as cobras, só que ainda havia todos os dias que tomava remédios e depois passei a ver demônios com mais frequência e depois via que eles fugiam de mim quando falava com Deus e ouvia louvor e eu ficava rindo com as quedas que demônios tomava ao ver o brilho que havia naquele momento e depois, o demônio me atacava quando ia dormir. Eu tentava tirar as cobras de minha mãe e ela dizia que estava enforcando ela, mas não sei ao certo o que estava fazendo, só sei que via as cobras tentando comer eles vivos.
e não conseguia ficar de olho fechado pois via as cobras ainda tentando comer eles. Tinha algumas que comia as outras cobras para ficar maiores, e tudo isso me deixava confuso. E eu ficava ali tentando sair daquela prisão que ali estava. Todas as noites ia ao inferno e me via dentro de grades onde eu era atormentado por cobras, seres pequenos que grudava nos braços e passava para o corpo e tentava retirar e não conseguia e ficava ali com muita agonia e pedia para sair e não conseguia. Acorda, e depois acordava e agradecia a Deus. Só que ainda não tinha muita voz e voltava a ficar com vontade de chorar sem parar porque queria falar com eles que via todos eles no inferno e nenhum deles acreditaria em mim. Ficava mais triste a cada dia que passava que eu sabia que estava todos no inferno porque era sua escolha, e nenhum deles viu o que estava vendo, e não contava para nenhum deles e até o dia de hoje não contei porque eles não acreditariam em mim mesmo se eu falasse agora pois Deus é quem me disse que eles não acreditariam em mim naquele momento, e continuava tendo visão do inferno. Vi minha cunhada com cobras saindo dos braços, como se ela fosse uma com as cobras. Hoje ela não se encontra conosco. Mães, creio que Deus pode ter salvo sua alma pois falei para todos que havia sofrendo e a mesma não gostou mas Deus tem seus mistérios. Creio que Deus pode ter salvo na última hora, pois a palavra de Deus diz que teremos surpresa no céu. Também me via preso em uma espécie de pirâmide que estava vendo todos mas eles não me via. Ficava me procurando e eu ficava ali chorando e eles não me via. Neste dia me vi em um local que estava dentro de grades. Havia muitas pessoas nesse local, era como uma planície com várias grades que estava do chão até o alto e ainda subia cada vez mais. Neste local era como uma planície reta e em cada lado havia uma abertura muito funda com grades que vinha de baixo para cima e dentro destas grades havia muitas pessoas e junto com elas havia um demônio muito grande com a lança nas mãos que atravessava as pessoas que ali estavam. Lutava para acordar e sempre me via nestes lugares e as cobras vinham e começava a comer e todos e cada pessoa ali estava sendo torturada diariamente com a mesma tortura que parecia não ter fim e lembro que não sabia o porquê estava neste local e depois de ver que todos havia sido engolido pelas cobras me sentia como que havia misturado o meu sentimento com o de todos e uma angústia aumentava cada dia que estava naquele lugar era um sentimento de agonia que tomava conta de mim. E tentava voltar e não conseguia e depois conseguir acordar pela manhã muito suado, e com medo de dormir novamente. Depois vir que todos haviam morrido em suas casas em apartamentos e os outros em suas casas e ficava apenas eu na terra. Depois Deus havia feito todos ressuscitar no outro dia e todos estavam sendo revertidos por cores como de arco-íris e depois acordei, sabendo que Deus havia dado mais uma chance para os moradores da terra. E o demônio continuava a contaminar os alimentos pois vi os alimentos sangrando até o pão estava saindo sangue. Depois disto passei a ir em centro espírita e lá era tratado como se fosse um hospital mas só que via demônio lá também homens em forma de sombra como no desenho apenas as sombras sem corpo. E dizia que era médico e na verdade era demônio nos homens. E depois fui no Chanchuno e lá também via demônios e não quis ficar lá. Ouvia também um mantra que ouvia e isso me deixava com muita dor de cabeça. Tentei ir em algumas igrejas, e não me sentia bem ainda e apenas fiquei ouvindo pelo rádio Padre Mazelli e depois vi que ainda não era aquilo que procurava e resolvi buscar mais e comecei a ouvir os testemunhas de Jeová, o qual eu pensava que era o povo crente. Depois descobri que não estava certo vi um demônio junto a eles com uma batidão como uma medalha e segui eles para onde eles fossem. Fiquei intrigado pois vi isto junto a eles e vi um homem me fazer sinal para não falar isto até o dia de hoje onde estou relatando as coisas que vir. Deus foi me dando sabedoria a cada dia e não relatava nada em casa e ganhei uma imagem de Santa Luzia onde eu vi o Jesus posando como um coração e ficava olhando aquela imagem e não dizia nada para ninguém pois não podia falar sobre isto. Depois comecei a orar em segredo e pedir a Deus para me ajudar. Ao dormir o inimigo tentou me confundir dizendo que estava falando com uma estrela chamada. Cheguei a ver essa estrela brilha sobre o telhado mas não era verdade pois estava cego como poderia ver a luz da estrela. Depois o inimigo passou a mudar sua estratégia me colocava medo de tudo até se passasse uma linha em mim pensava que era uma das cobras do inferno. Tinha tanto medo de dormir e ir para aquele lugar passei a dormir e todos os dias tinha um sonho tenebroso via que acontecia acidente com pessoas próximas a mim morria era tão real que eu via os gritos das pessoas ecoando em minha cabeça. Ainda assim não falava com eles tudo apenas o que podia. Tinha uma voz que me disse sempre nunca perca a sinceridade. Tinha muito medo de ver eles morrer e ficar naquela situação lastimável que me encontrava. Depois de tanta luta já estava me sentindo melhor e já estava tentando conviver com isto. Passei a tentar ir à escola não deu certo pois só sentia vontade de chorar pois via muita coisa estranha e não deu certo.
Fiquei sem estudar e apenas em casa para me tratar. Foi quando já estava atendendo o telefone que os povos já ligavam para falar comigo que notei que ainda havia aquelas cobras que saía da TV novamente de cor como envolta a fogo, só que muito mais rápido que das outras vezes. Mas não relatei nada a ninguém para que eles não ficassem preocupados comigo. Notei que ainda saía do corpo. Vi que aqui em casa havia uma câmera que estava me vigiando frequentemente, pois achava que isto era para me vigiar e eu ficava muito incomodado com isto, mas não pude fazer nada. Novamente tive outra experiência que vi os homens da terra sendo mortos e havia muitos demônios levando homens e mulheres para as trevas. E ficava vendo que poucos se salvam e aqueles que ficavam tinha que se esconder, pois os demônios procuravam em todo canto as almas dos homens e mulheres e crianças. Depois vir que Deus mais uma vez livrou o homem do sofrimento. E depois disto vir que em volta das casas e prédios que havia sido destruído havia como cores de arco-íris. E também vir que havia anjos como homens salvando as pessoas dos demônios. Vir que havia muito deles naquele local. Depois acordei. E não relatei nada para ninguém até hoje. Depois vir o PR da Universal fazer um apelo quem queria aceitar a Jesus em casa e eu aceitei a Jesus secretamente. Tive uma experiência que fiquei muito feliz. Sentir como se eu ficasse pequenino e me tornasse como uma criança estivesse dentro de mim, e depois deste dia em diante vir que Jesus é fiel. Comecei a querer conhecer mais a Jesus novamente. Tomei aula com Testemunha de Jeová para aprender a Bíblia Sagrada e depois disto me fortaleci a cada dia e começou uma nova história. Depois disto eu passei a ir à igreja com um vizinho, mas quando chegamos lá dentro as cobras ainda estavam lá dentro e não queria ficar lá, não sei porque vi muitas cobras lá dentro e fiquei incomodado com isto. E depois fui em outra igreja e nesta eu não vi cobras e fiquei me sentindo melhor e o pastor passou a orar por mim e fui gostando e aceitei a Jesus como meu Senhor e depois Jesus foi operando passei a parar de tomar remédio controlado. Hoje estou fazendo o que Jesus me manda. Visite o meu canal do YouTube e veja os vídeos. PR Alex Deus esta noite visita você. PR Alex o dia da correção. Entre os outros relatos reais continuando as visões. Sou um servo do Senhor que tenho vivido em luta espiritual desde que tive uma depressão depois de perder a vista e depois disto aceitei a Jesus Cristo. Passei a ter experiência com Deus, onde tive algumas experiências que vou relatar aqui para todos saberem. A primeira experiência foi um pouco confusa para mim, pois ainda não tinha conhecimento de revelação e uma plena certeza do que estava acontecendo em minha vida. As visões que tenho acordado. Primeiramente vou relatar tudo para a glória de Deus. Vejo um livro aberto diante de mim, e vejo também principados e potestades. Estava em Jorros quando vi alguns principados no mesmo lugar que estava. Eles eram 3, e estavam vestidos de roupas. A sua roupa era camisa e short curtos. E eles vieram para junto das pessoas que ali estavam. E depois quando olhei para eles e fixei neles eles saíram e voltaram. 2 Já neste momento estava vendo principados que tentava se aproximar e depois ele via algo e saía correndo como quem fica assustado. E chega ele e caiu no chão. 3 Quando estava na cozinha conversando vi que havia passado por trás de mim uma potestade que tentava passar da sala para a cozinha. Foi quando no momento senti como se algo estivesse passando bem perto de mim e foi quando no mesmo momento o Espírito Santo me tomou e eu comecei a falar em línguas e repreendir o inimigo. Novamente tive outra experiência, foi depois que me casei. Estava deitado quando notei que havia muitos demônios saindo do colchão da cama. Eles tinham rostos pretos e outros tinham mãos de homens, e outros apenas vi os vultos preto. E fiquei ali vendo isto acontecer e não sabia que aquilo era uma visão com Deus abrindo a minha visão espiritual. Depois disto passei a orar mais e participar da obra do Senhor na igreja onde congregava na época. Não relatei nada disto à minha esposa porque na época achei que não deveria contar nada para ela. E depois tive outra experiência que esta foi mais forte do que a primeira. Os demônios me atacavam enquanto estava deitado e eu tentava gritar e não conseguia e tentava me mexer e não conseguia. E depois passei alguns minutos tentando clamar pelo nome de Jesus e não conseguia. E tentava me levantar e não conseguia e foi quando consegui acordar que sair daquela situação que parecia durar muito tempo. Novamente fui orar a Deus e falei com Deus e coloquei tudo diante do Senhor e voltei a dormir. Novamente tive outra experiência que me deixou com medo. Estava deitado quando notei que havia saído do corpo e notei que estava todo escuro e uma escuridão tão grande que dava para sentir e tudo era tão escuro que não sabia onde estava e tentei andar sobre aquele local e não sabia onde me encontrava e como sair daquele local. Foi quando pensei onde estou. Depois acordei. Novamente não contei nada a ninguém e fiquei apenas em espírito de oração e falava com Deus. E guardava no meu coração tudo isto e ficava pensando o que poderia ser tudo isto.
Fui deitar pela tarde enquanto esperava a hora de participar do grupo de oração com os amigos no escape. Dormir pensando nisto e logo dormir e novamente sair do corpo e tive outra experiência sair do corpo e fui para a casa de minha mãe e vi que na cozinha dela tem uma escada que subi para os quartos desceu um demônio e ao me notar o demônio subiu as escadas. E notei que nas plantas que havia na sala haviam colocado obra de feitiçaria sobre aquelas plantas que estava na sala. Depois tentei subir as escadas e depois acordei. Às vezes estava em casa e de repente sentia vontade de dormir e quando deitava na cama, saia já em casa de minha mãe, e vi ela em casa e um inimigo descendo as escadas e ela sozinha na cozinha e quando eu via repreendia e depois acordava e o sono passava. Muitas vezes sentia isto e era uma sonolência que não entendia e quando deitava via a casa de minha mãe e já estava entrando e via a sala da casa de minha mãe e ela estava no sofá se sentindo mal. Sabia que o inimigo estava tentando atacar. Mas Deus sempre livra aqueles que amamos porque Deus é fiel. Passei a ter visão mesmo acordado e vejo um inimigo com uma lança e ele fica quieto parado em pé e muitas vezes vejo outro inimigo abaixado e sem lança. E depois vejo a lança cortada sem auxílio de mão ou de espada. Apenas vejo a lança quebrada e o inimigo com outro pedaço nas mãos. Vejo também uma lança branca e tenho certeza que o anjo do Senhor pelejando contra o inimigo. Depois de alguns dias sem ver nada novamente tive outra experiência como de costume deitei para dormir à tarde estava na sala e tive outra experiência estava subindo em uma rua onde havia um poço aberto que havia casas dentro da rocha de forma redonda. E lá dentro pude ver que era muito fundo e escuro parecia como um túnel de boca larga sendo que parecia muito grande e profundo e tentava ver lá embaixo e não conseguia e ficava vendo que na borda havia pequenas portas e parecia porta de casa e fiquei achando que era a entrada do inferno depois tentei passar por algum lugar e não conseguia Depois acordei. Desta vez falei com minha esposa que havia deitado e tive essa experiência e ela não havia entendido nada que havia dito. Resolvi não contar mais nada e apenas ficar orando a Deus. Foi depois de ter essa experiência que resolvi criar um canal no YouTube para contar as experiências que venho tendo novamente. Tive outra experiência que esta ainda me deixou mais vigilante. Estava vendo uma espécie de coisa voadora que parecia ser uma mancha de cor preta e branca mas estava borrada e de cor acinzentada e vinha em minha direção e notei que depois que parou se tornou um homem que parecia com Jesus, mas ao chegar perto de mim chamei meu Senhor. Vi que o homem deu um passo para trás e parecia cair. E o seu rosto mudou e notei que era Satanás e vi que ele havia mudado sua aparência para me enganar e vendo que não tinha medo dele veio 4 sombras e tentavam me prender e eu estava vendo que eles tentavam me segurar para Satanás dizer que ele era Jesus e veio para me salvar dos demônios que estava com ele. Em vez de clamar por ajuda eu clamava pelo sangue de Jesus em minha mente e falava com Deus e depois conseguir acordar. Novamente contei tudo a minha esposa e passou alguns dias e tive outra experiência. Estava deitado e notei que havia umas bolas de pelos tentando subir na cama e tentava me mexer e não conseguia e esta bola de pelos se aproximava de mim e tentou me morder e eu tentava mordê-la também e fiquei ali sem saber o que fazer e depois acordei. Desta vez acordei muito cansado como se tivesse lutado com muitos esforços para sair daquele lugar. Depois disto passei a ter praticamente muita sonolência durante o dia e estava sempre cansado e tentava dormir sem ver nada e parecia impossível, pois tinha muitas experiências a cada dia e ficava com muito medo de sair falando tudo que havia visto e não tinha uma direção para contar a ninguém o que estava vivendo e o que seria isto tudo e por que estava vendo tudo isto achava que poderia ser porque estava em pecado. Passei a jejuar mais vezes e orar mais vezes durante o dia, e foi quando começou as lutas. Minha esposa ficou doente e começou a procurar um médico e orava para que Deus curasse. Sempre que dormia tinha uma visão de inferno. Estava deitado dormindo quando comecei a sonhar com minha mãe e vir um cachorro e depois já estava em outro lugar. Estava eu andando em uma rua que não conhecia. O local estava todo destruído e havia pessoas no mesmo lugar. As pessoas eu não conhecia aquelas mãos elas estavam querendo me parar ou muitas vezes me bloquear. Foi quando fui para outro lugar vi que no local havia pessoas tocando algum instrumento de tambor. Só que eu não vi o tambor, apenas o som. Eu ouvi uma voz pedir que o homem pegasse para mim um objeto. Ele chegou com um objeto estranho, era redondo com um animal dentro, parecia um sapo. Depois daí vi uma mulher no meu lado falar algo que me parecia meio estranho. Sair do local e andei já sair em outra rua, que parecia um corredor e era levado por um homem que não conhecia, mas ele passou por uma espécie de grade, só que ela passou por baixo e eu queria passar também, só que eu não dei para passar e voltei. Foi quando apareceu outras pessoas. Me viram em uma biblioteca toda destruída e estava procurando a Bíblia e não encontrei. Quando achei só vi o nome do autor da Bíblia. Foi quando apareceu outras pessoas no local e tive que sair dali.
As pessoas estavam me perseguindo. Passei a fugir delas e notava que havia carros aglomerados em um canto, todos destruídos como se fossem batidos, e em outro local havia também livros aglomerados num canto. Foi quando me dei por mim, já estavam me rodeando e cercando por todos os lados. Quando clamei pelo Senhor, por um momento achei que não iria sair dali. O local era os Estados Unidos da América. Foi o que passou naquele momento no meu coração quando estava dentro da biblioteca. Depois daí sair daquele local e no meio daquelas pessoas me apareceu uma saída. Era esperar quando me vir já andando em Salvador, Bahia. Só que as ruas estavam destruídas, as casas não vi, mas havia pessoas nas ruas andando. Só que eu avistei algumas pessoas que eu conhecia e fui com eles, mas andando com eles acabei vendo a minha mãe no meio deles. E quando eu fui para perto dela, peguei no braço dela e foi como se dividisse o local em dois. Como se estivesse mudado de local rápido, e quando me vi indo para um corredor de grade, passamos a andar pelo corredor, e ao passar pelo primeiro portão de grade, a minha mãe tomou outra forma de uma sombra, negra porém de uma forma fina. Foi quando me falou vamos descer, e veio no meu coração que estava descendo para o inferno, e que não tinha mais volta. Antes mesmo de passar pelo próximo portão que havia levantado à minha frente, pensei no Senhor e vi uma marca na minha barriga como uma enfermidade, tipo de um buraco. A minha vez de não vi foi quando tentei acordar e voltar e não conseguir, e pensei em estar tudo acabado, não vou voltar ao meu fim. Por um momento pensei em morrer, agora vou descer para o inferno. Foi quando consegui voltar e acordei. Foi um alívio saber que estava do lado da minha esposa, e que não iria para o inferno. Por um momento agradeci a Deus. Estava deitado e notei que havia uma luz muito forte que se aproximava de mim. E tentei me virar para ver e não conseguia ver quem era. Chamava pelo nome de Jesus e não tinha resposta. Tentava me virar e não conseguia. Depois de muita luta consegui acordar. Cansado voltei a cochilar, sair do corpo, e estava novamente em um local escuro e tentava sair e não conseguia, e tentava andar e não havia a solução, e depois acordei, muito cansado e com muita fraqueza no corpo. Novamente deitado e ainda cochilando, notei que na entrada do quarto havia muitos demônios com lanças e estava vindo em minha direção, e tentava levantar e não conseguia. Depois tentei clamar, conseguir, e chamava por Jesus. Depois acordei. Novamente saí do corpo e desta vez pensei que iria morrer. Quando me vir estava andando por uma rua que parecia haver lojas e desci uma ladeira, e depois me vir passando por umas grades e notei que havia grades como um corredor, e foi quando notei estou indo para onde? E pensei estou indo para o inferno. Resolvi voltar e notei que havia 3 seres como homem perguardando a saída, e notei que havia 2 vindo em minha direção, e tentei sair e o que estava na entrada me barrou, e os 2 que havia vindo atrás tentaram me pegar, mas o da frente me assoprou no coração, e no momento pensei está tirando do meu coração a palavra do Senhor. Pensei em sair dali e pensei no Senhor, e depois acordei. Novamente dormir, e desta vez estava falando de Jesus e estava junto com um padre, e eu estava em outro local onde não conheço, e tinha um povo ouvindo o que falava, e depois me vir correndo por cima da água, e depois acordei. Observação: nesta cena tinha alguém que queria matar o povo de Deus, pois estavam atirando em mim enquanto corria por cima da água. E depois acordei, e voltei a dormir. Novamente sonhei que havia um exército no Brasil, tinha chinês, franceses, e outro grupo de preto que estava comandando o exército, e havia muitos que estavam na mata escondido e tentava tomar o Brasil, e vi os homens invadindo o território brasileiro. E depois, já em outro sonho, havia muitos robôs como homens que pegavam os homens e colocavam em grades que havia sido feita em um abismo onde tinha muitas grades de frente para o abismo. Vir também que as cidades estavam muradas e havia robô monitorando as cidades de cima do muro, e havia um robô que estava preso com correntes porque havia se rebelado contra o sistema. E os homens estavam escondidos em locais na cidade, e os robôs voadores passeavam sobre o alto perseguindo os homens. E a cidade estava sendo monitorada todo o tempo e não tinha descanso os homens. E depois vi uma mulher sendo levada, e depois acordei. Estava de frente a um local onde não conheço. E de repente olhei e vi uma onda tão alta que ultrapassava os prédios e ainda subia mais. Vir quando tentava fugir para os locais altos, quando vir outra onda chegar em um outro prédio alto e comprido. E tentavam fugir, mas parecia ser em vão, pois corriam para um lugar mais baixo de frente ao mar. Depois não vir mais nada. Estava em um local onde havia 4 pessoas, que foi surpreendida por 2 pessoas com armas e jogaram as 2 que não havia fugido em um lugar quadrado, e depois disto vir no lado de fora que havia um ser como barro que comeu uma semente. Depois disto já vir 3 crianças em uma bicicleta, e umas delas passavam sobre mim. Quando apareceu uma bicicleta vazia e montei nela e foi em frente. Quando já me vir entrando em um beco e já vir uma cerimônia de casamento, e vir um homem e uma mulher com uma boca de barro que falava, e as mesmas coisas que a boca falava o homem e a mulher repetia.
Depois disto vi que no meio da discussão alguém perguntou as horas e disseram já está na hora, e foi quando se apresarão para entrar. Quando começaram a andar vir que era um corredor de pessoas à volta deles, e saíram apressados e no meio do caminho vir que estava lentos e depois vir novamente mais à frente quando chegou no fim duas mulher arrumada de vestido comprido mas não era branca e a sua vestes era de cor escura e foi quando elas cortaram a fita para começar a cerimônia. Neste exato momento vir como a boca de barro e o homem e a mulher se apressaram para chegar logo. Depois da ira acordei e vir antes de acordar um homem do pescoço para baixo sem camisa e com muitas uvas maduras em sua volta por todos os lados e em sua frente. Muitas mais do que à sua direita e à esquerda e vir como semelhança de sombras menores que uma criança de 10 anos de idade, andando sobre as uvas maduras e colhendo as uvas depois parei de ver. Sonhos estava eu sonhando com Magnovândia em um local que tinha uma praia só que nesta praia havia duas espécies de semelhança de homem em pé na praia. Só que era muito desproporcional o seu corpo. Os braços eram grandes, a forma do seu corpo era alta e a sua cabeça era estranha. Mas quando eu vir uma das formas abrir a boca como fosse engolir algo ou expelir algo do ventre para fora, foi quando eu me vi ao lado dela descendo uma escada. Foi aí que acordei. Já neste sonho eu estava andando com ela em algum lugar onde havia dois principados em pé um ao lado do outro olhando para nos quando eu me vi chegar perto de um deles e parar. Depois disto eu vir Magnovanda descendo uma escada sozinha foi quando voltei para ao lado dele foi aí que eu acordei. Outra vez estava eu sonhando com Magnovanda caminhando sozinha desta vez ela estava caminhando como quem não estava vendo para onde ia ela já estava indo para um degrau bastante alto quando eu me aproximei dela e desviei ela deste degrau alto. Desviei-la do perigo e descemos uma pequena escada e saímos em uma entrada direita e outra descida à frente. Foi quando pegamos a direita passamos por uma rua estreita e chegamos à igreja só que a igreja estava fechada. Fizemos o caminho meio estranho passamos por cima do telhado da igreja e seguimos o nosso caminho. Foi aí que acordei. O sonho. Estava eu em um pequeno corredor onde tinha dois garotos altos uma coisa desproporcional parecia mais alto que 2 metros ou mais um pouco. Um deles estava se achando tal, porque era alto e se achava o forte. Quando fui falar com ele coloquei o dedo no rosto dele e o meu dedo começou a tremer para um lado e o outro. Depois falei como quisesse acalmá-lo porque ele estava exaltado. Apesar do tamanho não havia ficado com medo dele, mas procurava respeitá-lo. Foi quando um deles falou vamos entra. Era como se fosse um aluno de escola. Aquela atitude. Mas voltei a falar com o garoto que estava irritado com algo. Quando falei você como um filho para minha, ele se virou e entrou. Segunda parte já nesta hora estava eu e a minha esposa andando juntos como quem ia chamar Kayla para casa e quando estávamos chamando era muito tarde e horas. Só que ela estava na casa do irmão de Magnovanda. Quando estávamos esperando Kayla vinha ao encontro ela demorava muito. E saímos sem vê-la. Quando já nos vinhamos andando em uma rua com algumas pessoas e depois estava ficando deserta como se todo sumisse de repente. Foi quando nos vimos em uma entrada onde tinha um portão, como o da nossa casa, mas o portão não tinha cadeado. Foi quando apareceu um homem querendo entrar. A princípio fiquei vendo aquele homem em pé no portão do lado de fora, só que depois ele entrou como quem fosse um morador do local. Foi quando estava já em casa com Magnovanda e Kayla, veio uma sensação de perigo. Fiquei preocupado porque aquele homem havia entrado lá. Só vinha na minha mente que aquele homem ia fazer mal para Kayla, queria pegar ela para abusar dela. Foi quando resolvi sair do local. Aparência da casa. O local era de uma casa com apenas a marca das paredes no chão, mas tinha telhados. As paredes eram invisíveis, mas não dava para ver o lado de dentro e lá fora. Aparência da rua do irmão de Magnovanda. A rua era com uma aparência de um local de casas uma do lado da outra, só que nós não morávamos embaixo da casa deles. A rua não tinha movimento nenhum, estava totalmente deserta. À frente da casa havia um local aberto sem casas, havia um muro alto. Terceira parte já estava andando em outro lugar com elas, só que estava procurando umas ovelhas perdidas, quando vi alguns animais presos em gaiolas como no zoológico. Havia ficado só neste momento olhando para aquele grupo de grades com alguns animais dentro. Passei um tempo neste lugar. Agora estava tentando salvar os animais deste local, quando andei por uma estrada de terra. Foi onde encontrei algumas ovelhas perdidas em um cercado onde não tinha lugar de se mover. Estava em uma grade diferente das outras. Foi quando eu falei para uma delas vamos por aqui, todas me obedeciam o que falava. Elas vieram para frente e forçaram aonde eu havia dito para se juntarem. Conseguimos romper as grades e passei a levar o rebanho atrás de mim. As ovelhas tinham uma cor de um vermelho meio amarelado, com uma aparência de terra. Ao sair deste local chamei os cachorros para frente para nos guiar no caminho. Chegamos em um terreno onde não tinha nada.
Quando entramos apareceu algumas formas de demônios que nos atacava, por todos os lados. O local tinha uma aparência de um bosque com árvores em volta. E na frente, parte final já neste momento estava eu e Magnovanda em um local em pé, quando ouvimos o garoto que estava irritado cantando em um local. Falei com ela que era o garoto que havia falado, mas o local parecia um bar ou uma casa de show. Foi quando acordei. Estava sonhando com Magnovanda falando com uma amiga dela sobre a nossa relação, quando estava Raulzito espalhando para outras pessoas em uma língua estranha. Eu só escutava estas coisas e eles não me via. A amiga de Magnovanda era a Sandrinha que me vinha à mente na hora, mas só que a pessoa que eu vi não parecia com ela. Fiz prova do Senhor para escrever isto. Já faz 2 dias que tive este sonho. Tive uma visão com um avião pegando fogo. O Espírito Santo repreendeu este acontecimento. Não sei o motivo que o Senhor me mostrou isto, mas como eu sei que todas as coisas cooperam para o bem e o Senhor mostra a quem Ele quer estas coisas, fico grato que Ele repreendeu esta fatalidade através do Espírito Santo. Já em outro sonho estava eu indo para a escola, eu e Magnovanda só havia uma garotinha que deixamos na escola em uma rua, onde parecia com a escola do trio encantado. Ao deixar ela lá já estávamos entrando em uma sala onde fica a portaria. Magnovanda entrou na frente, parecendo que estava fugindo ou atrasada para a aula. Só que ela desceu com um homem que eu não pude ver o seu rosto, mas pela aparência parecia um homem alto. Eu tinha a sensação que ela não me conhecia, mas eu pensava nela, porque ela me largou sozinho. No caminho eu havia ficado triste com isto, mas ela nem parecia se importar com isto. A professora havia notado isto e começou a falar comigo, falando algo para me descontrair enquanto eu pegava os livros. Só havia o Magnovanda e o homem que eu não conheço. Ela estava bem junta dele, como amigos que só sentam juntinhos. Eles estavam em silêncio como quem não estivesse lá. Depois eu vi um rosto de um homem que estava sem os dentes da frente, os olhos bem abertão, o rosto era preto como quem fosse queimado. Isto foi o que eu vi, mas não entendi. Estava andando em uma rua quando me vi em uma rua larga e continuei a andar até que vi o meu tio Zezinho descendo num outro lado da rua. Notei que no local havia uma árvore à direita e à esquerda. Neste momento não via nada, só uma escuridão que não dava para ver nada. Ao seguir em frente eu avistei à esquerda uma casa que tinha uma placa escrita, era uma igreja da Assembleia, só que o nome não tinha nada a ver com uma igreja. Ao entrar eu vi um balcão de vendas. Quando estava do lado de fora ouvi o louvor, mas ao entrar não ouvia mais. Voltando ao interior do local, pessoas sentadas esperando o culto começa a fluir. Sentei em um dos bancos, depois já estava vendo a minha esposa deitada e eu ministrando com um lápis nela. Ao ministrar, atrás do pescoço saiu sangue do pescoço dela e ela limpava com a toalha e saia de perto rodando. Depois vi ela com os cabelos presos de rabo de cavalo. O cabelo estava bem curto e a aparência dela de costa. Ela batalha espiritual. Depois deste sonho entrei em uma batalha espiritual. Estava eu deitado na cama quando vi se aproximar de mim formas pequenas de seres de preto. A sua forma era todo negro como uma sombra sem corpo. Estava em pé com lanças e outras me atacavam enquanto eu estava deitado. Eu não conseguia me levantar, só clamava pelo nome de Jesus, o sangue de Jesus, e falava com Deus por pensamento, e os seres me atacavam cada vez mais insistentemente. Havia um alto como um homem que parecia dar ordem aos seres pequenos. Juntos com estes ainda havia outras formas que não sei descrever. Tinha uma hora que estava clamando pela cura dos meus olhos e passei a ver um pouco quando uma dessas formas falou: ele está sendo curado com a imposição de mão. E uma dessas formas voou sobre o meu rosto e mordia os meus dedos. Eu havia colocado apenas os braços para me defender do ataque. Passei a ver um pouco. Olhei à minha volta, notei alguns símbolos de filmes como o símbolo do Batman, entre outros que não dava para identificar. E ainda continuava o ataque. Quando acordei estava vendo ainda visões. Estava deitado quando tive uma visão de uma potestade parada em uma porta, como se estivesse olhando para dentro do quarto. Passei a orar neste propósito e depois vi outra potestade em pé. Estava deitado dormindo quando comecei a sonhar com minha mãe e vir Pantera, e depois já estava em outro lugar. Estava eu andando em uma rua que não conhecia. O local estava todo destruído e havia pessoas no mesmo lugar. As pessoas eu não conhecia aquelas, mas elas estavam querendo me parar ou muitas vezes me bloquear. Foi quando fui para outro lugar, vi que no local havia pessoas tocando algum instrumento de tambor. Só que eu não vi o tambor. Apenas o som. Ouvia pedir que o homem pegasse para mim o objeto. Ele chegou com um objeto estranho, era redondo com um animal dentro, parecia um sapo. Depois daí vi uma mulher no meu lado falar algo que me parecia meio estranho. Sair do local e andei já sair em outra rua, que parecia um corredor, e era levado por um homem que não conhecia, mas ele passou por uma espécie de grade. Só que ela passou por baixo e eu queria passar também, só que eu não dei para passar e voltei.
Foi quando apareceu outras pessoas. Me vi em uma biblioteca toda destruída e estava procurando a Bíblia e não encontrei. Quando achei vi o nome do autor da Bíblia. Foi quando apareceu outras pessoas no local e tive que sair dali. As pessoas estavam me perseguindo, passei a fugir delas e notava que havia carros aglomerados em um canto, todos destruídos como se fossem batidos, e em outro local havia também livros aglomerados num canto. Foi quando me dei por mim, já estavam me rodeando e cercando por todos os lados. Quando clamei pelo Senhor, por um momento achei que não iria sair dali. O local era os Estados Unidos da América. Foi o que passou naquele momento no meu coração quando estava dentro da biblioteca. Depois de sair daquele local e no meio daquelas pessoas me apareceu uma saída a esperar quando me vir já andando em Salvador, Bahia. Só que as ruas estavam destruídas, as casas não vi, mas havia pessoas nas ruas andando, só que eu avistei algumas pessoas que eu conhecia e fui com eles, mas andando com eles acabei vendo a minha mãe no meio deles. E quando eu fui para perto dela, peguei no braço dela e foi como se dividisse o local em dois. Como se estivesse mudado de local rápido, e quando me vi indo para um corredor de grade passamos a andar pelo corredor e ao passar pelo primeiro portão de grade, a minha mãe tomou outra forma de uma sombra, negra porém de uma forma fina. Foi quando me falou vamos descer e veio no meu coração que estava descendo para o inferno, e que não tinha mais volta. Antes mesmo de passar pelo próximo portão que havia levantado à minha frente, pensei no Senhor e vi uma marca na minha barriga como uma enfermidade tipo de um buraco. A minha vez de não vi foi quando tentei voltar e não consegui e pensei estar tudo acabado, não vou voltar, é o meu fim. Por um momento pensei morrer, agora vou descer para o inferno. Foi quando consegui voltar e acordei. Foi um alívio saber que estava do lado da minha esposa, e que não iria para o inferno. Por um momento agradeci a Deus. A torre. Estava eu dormindo e estava sonhando com meu pai e Lúcia, alguém em um local onde não conhecia e também tinha Robinson neste lugar. Só que depois que Lucialda estava toda sensual para o lado de Robinson, eu e meu pai estávamos olhando isto, mas não expressamos nenhuma reação com isto. Foi quando sumiram todos e já me vi dentro de uma espécie de estacionamento dentro de um local de grades azuis em volta. E depois andei para um local onde tinha uma suspensão entre a parte alta e a parte baixa. Vi que o carro que estava lá embaixo estava subindo um vapor quente e logo me deu vontade de sair daquele lugar. Foi quando saí e fui procurar um lugar onde entrei em um banheiro feminino. Isto porque perto do vaso havia uma mulher agachada procurando algo de valor ou se escondendo. Foi quando fui para perto dela ver que ela estava com uma metralhadora em sua mão e depois disto entrou outro homem, que tinha uma cara meio que transformada. Eu vi quando ela atirava e ele nem era atingido pelas balas. Neste mesmo momento eu saí daquele local, e vi um outro homem vir em minha frente e me pegou de dentro das grades que havia neste local. E neste momento acordei. Segunda parte. Depois disto voltei a dormir e tornei a sonhar com isso mesmo, só que de forma diferente. Sonhei com o estacionamento do mesmo jeito, mas tinha um veículo de farol às vezes e parecia que o local estava acontecendo algo de assustador lá dentro. Foi quando me vi dentro de um quarto dentro deste mesmo local e havia outras pessoas ali. Estávamos meio que assustados com algo. Teve um momento que saí novamente e andei pelo local e estava procurando algo que não me lembrava. Naquele momento foi quando acordei. Terceira parte. Voltei a dormir e desta vez sonhei com a mesma coisa. Que estava eu, minha mãe e Jusicreia, e estávamos vendo uma TV que estava neste local. Estava mostrando uma torre que ia desabar. Estava mostrando o mesmo local que nos estávamos e Jusicreia estava neste mesmo momento com uma roupa meio que engraçada. Tinha mais peso que armadura em seu corpo junto à sua roupa, e estava falando da Branca de Neve. Foi quando chamei a minha mãe e mostrei na tela que a torre iria cair. Saímos do local e já a torre estava indo ao cão, mas ela não caía de uma só vez, parecia que ela estava descendo aos poucos ou em câmera lenta. Saímos em uma rua onde havia casas em volta e tinha que procurar o carro no estacionamento. Foi quando eu cheguei no estacionamento, a torre já estava impressionando os carros e quando eu chamei o carro e ele veio ao som da minha voz e com apenas um comando de voz ele me obedecia e eu já estava entrando no banco traseiro. Foi quando eu acordei. Estava andando em uma rua, quando apareceu um helicóptero voando procurando os crentes em Jesus Cristo. Estavam perseguindo aos servos do Senhor. O helicóptero estava dando voltas no ar e eu estava procurando um local para me esconder. Quando eles me seguiram, e eu fui pego e eles me levaram para um local onde não conhecia. E já estava saindo deste local com o corte no pescoço, e havia uma inscrição no braço. Ainda tinha outras pessoas com o mesmo corte no pescoço, como fosse degolados, andando todos para o mesmo lugar. Estávamos andando todos para o mesmo lugar, e no chão havia alguns buracos que foram abertos de baixo para cima.
Quando passamos, no chão saia vento e no caminho estávamos conversando sobre Jesus. Detalhes. Em umas horas alguns minutos antes de ser pego avistei um homem que foi atingido pela pessoa que estava junto com os perseguidores. Ele deu uma pesada em um dos homens que estava com eles. Ele caiu e botou sangue pela cabeça. E morreu. Segundo o sonho, estava em um local onde havia árvores e estávamos vendo uma guitarra em uma das árvores. Quando apareceu o helicóptero voando e tivemos que sair dali para nos esconder. Já chegamos em uma vila onde havia crentes e já estava todos sendo aprisionados pelos homens e havia um demoníaco comandando eles. Neste mesmo local havia uma mulher que estava envenenando os crentes. Neste mesmo instante aconteceu algo que parecia meio estranho. A mulher estava passando a mão em todos que passavam pelo local e estava envenenando com o toque. Foi quando estava dentro de um quarto sem me mexer das pernas para baixo e ela sentou no meu colo e tivemos relação e ela saiu e depois disto apareceu um demônio lá fora e estava matando aos crentes. Foi quando sai voando como se fosse um homem que a mulher havia tido relação e estava negro como carvão. Su sentia esta sensação e quando ele saiu voando um espírito foi até ele e viu que ele era cego e havia sido curado depois de um acidente de carro. Ele havia sido curado. Foi quando ele falou para Deus que a fé tinha enganado. Estava deitado e vi 2 ventiladores soprando, um para a esquerda já estava soprando e o da direita ainda estava sendo ligado quando veio um vento forte que saía do ventilador da direita que me lançou para trás com tanta força que doeu. E já acordei falando em línguas. O Espírito Santo já estava falando que viria um vento sobre a igreja. Este sonho eu havia visto antes deste dia. Estava vendo Casiane e seu produtor fazendo uma gravação e ela estava de biquíni e ia louvar. Foi quando eu e outra pessoa veio orar por ela. Depois disto já me vi em uma espécie de estacionamento. Que havia um carro parado e as grades em volta do carro e eu estava dentro com a minha esposa. Estávamos trancados, juntos e do outro lado havia um carro de polícia virado e a luz estava funcionando. Também havia um ônibus do produtor e estava lá dentro com o notebook. Depois disto eu já havia saído das grades e tentei saber o que estava acontecendo e notei que as pessoas já haviam fugido. Passei a andar procurando as pessoas e no caminho avistei uma mulher toda estranha com a mão direita arrancada e o seu rosto deformado e a mão esquerda estava rasgada do pulso para baixo. E o tamanho era desproporcional, estava chegando até o joelho, estava parada. E neste momento eu saí correndo assustado e corri para perto da polícia e tentei tomar a arma do policial e ele me deu a arma e quando apontei, a arma já estava perto de nos junto ao carro. Depois disto sair procurando as pessoas que haviam estado neste lugar e quando voltei para minha casa vi que eles já haviam derrubado a casa e sair para ver o que havia derrubado vi que no mesmo lugar tinha um cavalo que eles haviam deixado no local. Quando saí para ver as outras casas passei por um lugar onde tinha um muro. Foi quando notei que havia uma plantação de uva que estava dando uva em abundância. Só que as pessoas que estava tirando era com a aparência de homem do tronco para baixo e o rosto era deformado. Em cada pé de uva tinha um cristal que fazia as uvas nascer instantaneamente. Depois disto tentei fazer com que eles parassem mas comecei a arrancar e arrumar em um deles que estava próximo e ele caiu como se estivesse bêbado. E passei a ele em outra árvore que estava com morango. E no morango tinha um cristal azul. Depois disto acordei. Já neste estava eu sendo guiado por uma criança quando avistei minha mãe com uma criança, andando só que ela havia caído. Eu fui ao encontro dela quando cheguei lá já estava de pé, com a mão esquerda toda rasgada entre o pulso e a palma da mão. Estava cortada e o sangue estava pingando. E eu vi aquilo de perto no momento fiquei pensando na igreja. Quando acordei pensei na igreja. E passava a orar pedindo confirmação. Vou contar um pouco da experiência que tive. Estava dormindo quando me vi sendo levado por demônio. Estava me carregando e havia outros demônios em volta com laços em suas mãos. Foi quando acordei no sonho e clamei por Deus e logo o demônio havia me largado e fui levado por Deus. E vi que os demônios se lançavam sobre aquele que me carregava. E ficou uma poça de sangue no local. Depois acordei. Visão ou sonho estava deitado quando me viram em uma casa esperando para sair quando já vi a minha sobrinha me chamando e meus pais já me esperando. Depois já estava lá fora e notei que havia muitos homens vestidos de preto como grupos de soldados do exército. Logo depois já me via em uma sala muito ampla com pessoas sentadas e tinha que passar em frente a elas meio que abaixado mais rápido e sem barulho e logo depois me vi sentado com os outros. Depois ouvir minha mãe falar alguma coisa e depois já estava com um prato de comida com pepino e um outro legume com um caldo. Pensei em dar um pouco para minha mãe depois ouvir minha falar um palavrão. Depois disto ouvir um objeto que emitia um barulho como de uma sirene, avisando que todos teriam que sair do recinto e ficar lá fora em um corredor com grades por 12 horas. Saímos todos do recinto em fila e depois já me vi neste corredor com grades e as mães estavam em frente conversando sobre que este para acontecer em São Paulo também isto.
Foi quando falei misericórdia. E os outros meninos ficarão dizendo que não podia dizer isto e ficarão me dizendo em forma de chacota e murmurando. Depois acordei. Segundo sonho, desta vez já me vi em um salão muito maior que o primeiro e estava sentado juntamente com uma velhinha quando estava falando alguma coisa referente à multidão. Foi quando olhei e vi que a multidão estava todos sentados em filas. Depois acordei. A entrada do inferno. Estava eu deitado quando cochilei e vi que estava em uma entrada larga. Estava diante de um enorme portão onde havia uma multidão de pessoas andando em fila em direção ao portão que estava à frente e notava que onde havia muita gente entrando era tanta que não dava para me mexer e vi que a multidão me empurrava para entrar. Quando passamos por um portão largo e já tinha uma multidão à minha frente e atrás. Outra tentava e no meio das pessoas havia 2 demônios que estava verificando todos que entrava pelo portão e cada vez que entrava mais lotado ficava o local. Notei que o demônio havia me visto inferno e quando ele me viu no meio da multidão ele veio ao meu lado e eu repreendi ele em o nome de Jesus Cristo e vi como aquele demônio caiu por terra. E o portão havia se fechado um lado mas a fila ainda estava grande e apenas vi que diminuiu depois que clamei por Jesus. Depois disto já me vi tentando sair pelo portão que havia passado e uma multidão tentava entrar e o portão estava quase se fechando, apenas um lado estava aberto. Observação. Tinha uma visão panorâmica do local enquanto estava lá. Podia ver tanto de cima como em volta. A multidão era tanta que parecia não ter fim, tanto do lado de fora como do lado de dentro. Era tanta gente que não dava para saber quantas estava passando e quantas havia entrado naquele lugar. Depois acordei. Estava andando em uma rua, quando apareceu um helicóptero voando procurando os crentes em Jesus Cristo. Estavam perseguindo aos servos do Senhor. O helicóptero estava dando voltas no ar e eu estava procurando um local para me esconder. Quando eles me seguiram, e eu fui pego e eles me levaram para um local onde não conhecia, e já estava saindo deste local com o corte no pescoço, e havia uma inscrição no braço. Ainda tinha outras pessoas com o mesmo corte no pescoço, como fosse degolados, andando todos para o mesmo lugar, e no chão havia alguns buracos que foram abertos de baixo para cima. Quando passamos, no chão saía vento e no caminho estávamos conversando sobre Jesus. Detalhes. Em uma hora, alguns minutos antes de ser pego, avistei um homem que foi atingido pela pessoa que estava junto com os perseguidores. Ele deu uma pesada em um dos homens que estava com eles. Ele caiu e botou sangue pela cabeça. E morreu. Segundo o sonho, estava em um local onde havia árvores e estávamos vendo uma guitarra em uma das árvores. Quando apareceu o helicóptero voando e tivemos que sair dali para nos esconder. Já chegamos em uma vila onde havia crentes e já estava todos sendo aprisionados pelos homens e havia um demônio comandando eles. Neste mesmo local havia uma mulher que estava envenenando os crentes. Neste mesmo instante aconteceu algo que parecia meio estranho. A mulher estava passando a mão em todos que passavam pelo local e estava envenenando com o toque. Foi quando estava dentro de um quarto sem me mexer das pernas para baixo e ela sentou no meu colo e tivemos relação e ela saiu e depois disto apareceu um demônio lá fora e estava matando aos crentes. Foi quando saiu voando como se fosse o homem que a mulher havia tido relação e estava negro como carvão. Só sentia esta sensação e quando ele saiu voando um espírito foi até ele e viu que ele era cego e havia sido curado depois de um acidente de carro. Ele havia sido curado. Foi quando ele falou para Deus que a fé tinha enganado. Outro sonho. Estava na praia da Barra em Salvador quando vi uma onda tão alta que passava dos prédios e ainda era muito alta. Tentei fugir e avistei outra onda vindo em outra direção, só que já estava perto da praia quando vi esta onda se aproxima dos prédios. E aí acordei. 9 de novembro de 2015. Visão. Estava de frente a um local onde não conheço. E de repente olhei e vi uma onda tão alta que ultrapassava os prédios e ainda subia mais. Vir quando tentava fugir para os locais altos quando vir outra onda chegar em um outro prédio alto e comprido. E tentavam fugir mas parecia ser em vão pois corriam para um lugar mais baixo de frente ao mar. Depois não vir mais nada. Já neste sonho estava fugindo de uma onda que vinha do mar mas não avistava a onda. Só apenas corria para fugir. Foi quando subir uma ladeira onde tinha uma saída de frente para o mar. Foi quando saltei para o lugar de onde havia subido para dentro do mar quando a água da onda logo saiu pelo mesmo local de onde havia vindo e a água saía do local alto de onde havia saltado e a água vinha com força como uma torneira e quando a água chega na torneira. Veja agora a visão da terra que me foi mostrada. 27 de março de 2017. Assim disse Deus: não tomareis o culpado por inocente. Aí da terra. Estava deitado sobre a cama quando acordei. E me vir sobre a fresta da terra. Quando foi levantado sobre a parte litorânica do mar de Salvador e vir que desde o mar até a parte da areia do mar estava tudo calmo e notei que a areia estava limpa e vi a divisão do mar. Quando a terra que havia junto ao mar corria por baixo da terra e que a areia do mar era removida e aparecia a fresta da terra.
Foi quando abriu-se a fenda e se estendia sobre a areia do mar e alagava sobre o litoral, estendendo-se sobre o litoral, até onde, Senhor, sou tomado como a terra, em pranto sobre a terra. 13h16 da tarde. 13h34 da tarde. Ontem, 28 de março de 2017. Não anotei nada conforme a vontade do Senhor. 29 de março de 2017. Para a direita e para a esquerda. Um tempo, e mais um pouco de tempo. A direita subia de dentro para fora, e a esquerda subia de fora para dentro. Agora escreve aí de toda a prova que fizerem de que escrever o que estou a relatar nestas linhas. Aí da terra, aí de mim que estou escrevendo estas linhas. Aí da terra consumada está. 31 de março de 2017. Confesso que o que estou a relatar nestas linhas é o que vir. Estava em pé suspenso sobre a praia e pude ver que avistava o mar à direita e a terra à esquerda. E pude ver que havia uma separação sobre o mar, sobre a areia, sobre a terra. No instante que avistava a visão, notei que o mar estava calmo e parecia tranquilo, mas vi que a areia do mar era tragada. Aí da terra, após a terra tragar a areia, vi que a fenda se abria conforme a terra, contornando a terra e a areia se separando do mar. Depois só vi a terra se abrir e se levantava como uma rocha, e levantada, via que a parte levantada se mantinha suspensa sobre a terra, mas a parte que estava por trás da terra era arrastada conforme a terra alagava, e se expandia sobre a areia do mar. Aí da terra, aí da terra, aí da terra. A força foi tomada e se lamenta a terra. Ainda continuava a terra suspensa e a terra sendo tomada conforme seus pecados. E se via a terra correndo sobre a fenda, que se abria e se alagava sobre a terra, contornando a parte da terra que se havia levantado sobre a terra. Depois eu vi que apenas via a circunferência da terra. Estava intacta, não havia nenhuma terra suspensa para aquele lado. Mas para dentro do mar havia suspensa uma parte da terra, dividindo um pedaço do mar. Assim a terra abria conforme o Senhor. Aí da terra, que tinha força, expandia-se sobre a terra sentido a praia, e alagava-se mais alto que a terra. 2 de abril de 2017. A direita conforme a terra se alagava. Assim o Senhor profetizava, conforme a prostituição da terra. Assim profetizava. Aí da terra, pois a terra se lamentava, e se arrastava conforme a prostituição. Aí da casa, que for tomada com prostituição, aí da casa profetizada, aí da casa que prostitui-se após outros deuses. Assim descia a terra, conforme a prostituição, por causa da prostituição, a terra se abria, conforme a prostituição. Aí da terra tomada foi por causa da prostituição. Toda ela tomava a forma da prostituição. A terra se alargava e se abria profetizando. Conforme a terra era prostituta, assim a terra sumia perante a terra. Aí da terra tomada a força, segundo a casa, a prostituição era com a casa. Depois de tudo isto, a terra se abria e se alargava entre a faixa da terra e a parte litorânica estava sendo arrastada como a terra se prostituía. Aí da casa, que andava sobre as trevas, tomada como as imagens de prostituição, assim era tomada a terra com suas imagens de escultura, segundo as suas obras. Assim profetizava. Assim a terra se abria conforme eu disse. Aí da terra. Agora contorna toda a terra, para voltar a profetizar. Parado estava sobre a terra. 4 de abril de 2017. Lançarei toda a prostituição fora, conforme eu, o Senhor, disse. Aí da casa contornada com a prostituição, 7 vezes mais darei conforme sua prostituição. Assim tenho dito. Assim darei conforme a prostituição dela. Será levada a terra com suas imundícies. Assim será tomada a terra. 6 de abril de 2017. Aí cada dia que passa, conforme a prostituição aumentava, assim a terra começava a se abrir. Consumada está. Assim a fresta abria mais e mais, aparecendo a terra, que estava suspensa, e a terra que era engolida pela terra. Assim vi a visão. Depois desta visão conto novamente as experiências ao deitar. Novamente estava deitado cochilando quando comecei a ver como que estava vendo que tinha um relógio que marcava 12 horas e via que estava caindo bolas de fogo em vários lugares, via que caía nas casas. E ainda avistava uma nave da NASA que estava voando para se livrar das bolas de fogo, e foi quando uma das bolas engolia a aeronave ainda em voo, e depois avistei que havia muitas casas destruídas. Havia uma escuridão muito grande sobre a terra. Depois acordei e estive ainda cochilando, via um homem que estava rodeado de uvas maduras, e depois de ver que estava este homem sem camisa, e ainda havia demônios pequenos catando as uvas que estavam em volta deste homem,
Antes mesmo de falar ou ouvir alguma coisa voltei e ainda assim estava vendo aquele homem de cor preta que estava ali sentado de costa e os demônios catando as uvas maduras. Desta vez deitei para dormir quando me vir voando e vendo como se estivesse 3 pistas muito longa que havia pessoas seguindo em filas 2 pistas da direita e a da esquerda estava todos indo na mesma direção e a do meio entre a esquerda e a direita todas as duas estavam indo em direção ao fogo e a que havia no meio estava suspensa entre a esquerda e a direita. As pessoas que estavam vindo da pista do meio todos estavam aqui voltando do fogo. E depois entrei por cima do fogo em outro local que havia anjos trabalhando em pedras preciosas parecia pedras vermelhas e ouro e outras pedrinhas verdes. Foi o que vi depois voltei e vi novamente as 3 pistas e depois acordei e tinha visão do local como que de cima notava que era muito extensa aquela pista e muitos vinham e apenas aqueles que estavam na pista de cima poderia voltar e depois acordei. Já neste dia estava evangelizando a uma pessoa que estava dentro da grade em trevas quando falei Jesus te ama. Vi minha esposa passar por mim muito rápido e notei que quando ela passou por mim vi uma claridade muito forte sair correndo atrás dela e depois me ver segurando em uma raiz de uma árvore que foi arrancada da terra. E depois já me vi em um barco muito grande que estava no céu e havia 2 barcos, um para os homens e outro para as mulheres e via que entre um barco e outro tinha um anjo com espada entre um barco e outro. Tentei passar de um barco para outro para procurar minha esposa e depois acordei. Estava eu deitado enquanto estava vendo que muitas crianças estavam indo tomar a picada e depois muitos pais estavam pelas ruas procurando seus filhos e filhas nas ruas. Via todos eles desesperados procurando seus filhos sem retorno. Estava sonhando que estava na igreja, e via a igreja que estava fazendo aposta, na igreja, e via que as pessoas estavam comemorando, a virada com champanhe, e depois via que novamente estavam juntando pedras preciosas, e frutas, e depois saía da igreja chorando e ouvindo o Senhor, falando, que não era para voltar naquela igreja, porque estavam fazendo a casa do Senhor de local de salteadores. Estava sonhando que estava em uma praia que avistava uma onda que vinha muito alta ao longe, e depois era levantado a uma altura que dava para ver de cima o espaço e notava que via muitos seres como homens de forma escura que pegava algo no meio daquela terra revirada, e ouvia uma voz dizendo estou confirmando a visão da terra. Depois notava que o espaço era muito grande que para onde olhava via aqueles demônios pegando algo no meio da terra revirada. Depois da visão vi que estava em casa e queria sair andava e saía e ia dar uma volta no quarteirão e subia as escadas louvando para sair na outra rua e vi que estava minha mãe e minha esposa. A minha esposa estava de kimono e de faixa de karaté. Notei que havia atrás de mim tinha um robô pequeno, e parecia que estava quebrado e saímos para ir onde ela ia com minha mãe. Notei que ela estava de patinho e saímos e notei que havia robôs pequeno nos seguindo e tentando nos atrapalhar. Para não chegar depois acordei. Estava na igreja e vi o Pr. Josué invocando o demônio e reunindo os irmãos para expulsar um demônio e quando o demônio começou a falar, todos fugiram e saíram para expulsar e clamei no nome de Jesus. O local era um campo aberto de terra os irmãos estavam todos reunidos como se fosse um terreno de terra. Mas quando o demônio apareceu entre os irmãos era como sombra e depois se revelou num monte de areia e suspendia do chão e pude notar que saía fogo e suspendia um montinho de barro, como um monte que surgia, e a voz saía do monte de barro, e notei que muitos fugiram depois disto. Quando me via sozinho fugir também e notei que o fogo se alastrava por todo o local e pude ver que estava no fundo da igreja e havia muitos obstáculos em minha frente quando vi que o fogo já estava chegando no local onde corria. Foi quando levantei minha mão e clamei em nome de Jesus, e repreendi o fogo, e notei que não havia mais fogo. Foi nesta hora que vi o irmão tentando passar no buraco na parede. Estava com as pernas para fora tentando passar e fui para a esquerda e vir. Pensei em pular e vi que não havia saída e vi um irmão passando por um buraco na parede em forma de um quadrado e voltei a tentar entrar e notei que o irmão estava lá tentando passar e via que estava fechado. Tentei bater e notava que não dava para passar e lembrava que havia outra porta e acordava notei que nesta abertura que havia na parede havia uma aliança em meu dedo direito como um anel de casamento. Estava sonhando que estava caminhando por um local onde tinha várias barracas. Quando vi Paulo com uma garota sentada no seu colo dizendo que estava com vontade de chupar o macaco. Foi quando continuei andando e vi que estava caminhando por um local onde havia grades e passava no meio das grades. E continuei seguindo em frente e vi que as grades ficava mais largo o caminho e ainda com grades em ambos os lados e de repente vi Ronaldo passando de bicicleta e uma mulher. E depois vir uma multidão de pessoas caminhando para frente e depois vir que estava dentro da Globo e nesta hora vi Jean tentando enganar-me. Não queria deixar eu sair.
No momento falei que Jesus estava voltando e ele não ligou e pude ver que ele estava como um funcionário da Globo e tentava evitar que eu visse o símbolo da Globo pulsando no alto.